A Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária com o colega Hugo Lopes. Olá, bom dia e bem-vindos ao podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, comigo, Hugo Lopes. Hoje temos connosco a doutora Inês Machado, que nos vai falar sobre parvovírus em cães e gatos. Como está, Inês? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Pronta para esta conversa sobre parvovírus? Claro que sim. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria de dar-lhe primeiro 1 ou 2 minutos para se apresentar. Então, eu formei-me médica veterinária, concluí o mestrado integrado em novembro de 2016 pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Realizei o meu estágio curricular repartido entre o Hospital Escolar da Universidade de Viena, na Áustria, onde desenvolvi estágio nas áreas de medicina interna e também de saúde pública veterinária, num departamento muito particular chamado Alterações Climáticas e Doenças Infecciosas, onde eram estudadas exatamente estas variações associadas à sazonalidade, digamos assim. Muito vanguardista. Foi, Muito vanguardista. sim, Alterações sem dúvida. climáticas. Basicamente, o projeto em que me inseri na altura estavam a mapear carraças pela Europa para estudar as doenças associadas às carraças e perceber a sua variabilidade. Pronto. Depois voltei para Portugal e estive a estagiar na unidade de isolamento do Hospital Escolar da Faculdade da Universidade de Lisboa, na área essencialmente das doenças infecciosas. No meu projeto de dissertação de mestrado, resultou então a construção de uma base de dados para registro dos pacientes da unidade de isolamento, que já possibilitou subsequentes trabalhos de investigação. E após um ano a trabalhar, portanto, fora da faculdade em clínica de animais de companhia e em medicina felina, que é também um dos meus interesses, voltei para a faculdade, primeiro para realizar o internato em doenças infecciosas de animais de companhia, sob supervisão da coordenadora da unidade agora onde trabalho, a professora Solange Gil, e passei então a médica veterinária assistente passado um ano. No ano seguinte, no ano letivo 2019-2020, passei também a colaborar como docente nas unidades curriculares de atividades hospitalares e também de patologia clínica das doenças infecciosas, de animais de companhia, e isto do mestrado em medicina veterinária lá da faculdade. Desde este ano que sou estudante de doutoramento também na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, na área da epidemiologia das doenças infecciosas. Tenho muita curiosidade em relação a esta unidade e é por aí que eu gostaria de começar. Como é que é o vosso trabalho? Só tratam de doenças infecciosas? Como é que é a vossa casuística? Quantos é que vocês estão a trabalhar nisto? Pronto, basicamente a unidade de isolamento é a unidade de isolamento e contenção biológica. É parte integrante do Hospital Escolar Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Iniciou a sua atividade em outubro de 2013. Está localizada num edifício fisicamente separado do edifício principal do Hospital Escolar. E possui neste momento 2 salas de internamento de cão, 2 salas de internamento de gato e depois outras salas de apoio ao trabalho, uma sala também de entrada e que serve também como sala de consultas e de pequenas visitas pontuais. Temos também equipamento que nos permite realizar pequenas intervenções cirúrgicas, procedimentos de reanimação, entre outros. É uma unidade que funciona, portanto, com um sistema de pressão negativa autónomo entre salas, permite uma individualização bastante eficaz do trabalho entre cada sala. Pressão negativa, ao contrário dos blocos operatórios. Tem posição Exatamente. positiva, portanto, vocês querem que nada saia dali. Exatamente, de cada sala, o que significa que pacientes internados em salas diferentes estão perfeitamente isolados entre si. O que permite termos pacientes verdadeiramente isolados, daí que o nome também seja Unidade de Isolamento e Contenção Biológica. Não admitimos apenas e só pacientes com doença infecciosa confirmada, são admitidos todos os pacientes que tenham doença infecciosa confirmada ou suspeita, ou que tenham, por exemplo, um estatuto sanitário desconhecido, estejam em investigação, de forma a reduzir os riscos a nível do hospital em geral. Temos também ar filtrado, com filtros EPA, temos um circuito de videovigilância que ajuda a que se consiga vigiar os pacientes sem nos expormos ou aumentar a propagação de agentes. Porque eu deduzo que cada vez que entram lá têm que se vestir todos. Exatamente, Já vamos funcionamos falar também um pouco mais sobre isso, mas imagino que seja complicado. sim, com equipamentos de proteção individual específicos.
e basicamente serve para o internamento, então, falando um bocadinho mais das doenças ou das suspeitas, de pacientes com doença infecciosa ou com doença suspeita de foro gastrointestinal, de etiologia, portanto, desconhecida ou já confirmada, parvovirose, coronavirose, infecções suspeitas de outros agentes virais gastrointestinais, bacterianos, salmoneloses, clostridioses, giardia, como causa principal ou concomitante, obviamente, esgana, doenças do foro respiratório de etiologia desconhecida também, hepatite infecciosa canina, leptospirose, isto no caso dos cães, no caso dos gatos, portanto a panleucopenia, outras infecções gastrointestinais suspeitas ou conhecidas, coronavírus felino, infecções do trato respiratório superior felino, depois retrovírus, FIV e FeLV, doenças cutâneas, não falei nos cães, mas também, por exemplo, onde há suspeita de envolvimento de agentes com bactérias multiresistentes, dermatofitoses, sarnas, entre outros. E deduzo que um dos temas, do tipo de casos que mais aparece lá, seja a infecção por parvovírus. Uhum. Porque, pelo menos no caso das enterites, é aquilo, das infecciosas, é aquilo que nós vemos mais e que tem maior impacto no nosso trabalho. Ah, Gostava que nos falasse um bocadinho sobre a etiologia do parvovírus, onde é que ele apareceu, de onde é que ele veio, como é que tem evoluído, conte-me tudo. Portanto, basicamente é isso. Eu posso, ainda acrescentando a nível da nossa realidade, posso dizer que as gastroenterites infecciosas, nomeadamente a nível dos cães, são a principal causa de internamento na unidade, sendo a parvovirose, obviamente, a que está no topo. No caso dos gatos, já não são a doença mais internada, ou a suspeita mais internada também, são a terceira causa de internamento, a panleucopenia, mas com bastante impacto no nosso trabalho Fazes a ideia de diário. quantos parvovirosos vêm por ano? Por ano, assim, nós temos lá está, um registro e temos mais de 200, neste momento 200 e qualquer coisa parvoviroses desde o início, sendo que temos tido um volume de trabalho crescente, portanto é fazer as contas, como se costuma dizer. Basicamente, então, a parvovirose, ou a infecção por parvovírus em geral, é a gastroenterite viral mais reconhecida no mundo e uma das doenças infecciosas mais comuns entre cães e gatos, de forma consensual pelo mundo. A nível do gato, vou começar pelo gato porque de facto surgiu primeiro, é provocado pelo vírus da panleucopenia felina, um vírus DNA sem envelope, é uma doença viral felina identificada pelo menos desde a década de 1920, havendo já relatos de enterites felinas com elevada mortalidade entre as populações desde o final do século XIX. Houve desde os anos 30 uma tentativa de desenvolver uma proteção a nível vacinal, mas apenas a partir dos anos 60 isso foi conseguido e foram desenvolvidas vacinas. Já no caso do cão, é provocado pelo parvovírus canino do tipo 2, com algumas variantes já conhecidas, 2A, 2B e 2C, é também um pequeno vírus DNA de cadeia simples e sem envelope, que terá tido origem num parvovírus desconhecido, que num período de cerca de 10 anos se conseguiu adaptar totalmente ao cão e conseguiu, portanto, espalhar-se por todo o mundo. Pode ter derivado do vírus da panleucopenia felina ou de outros parvovírus de carnívoros selvagens. O parvovírus canino do tipo 2 é conhecido desde os anos 60, 70, mais 70, em que em cerca de 6 meses a um ano se conseguiu, de forma pandémica, espalhar-se por todo o mundo, identificado em todo o mundo, com surtos que inicialmente se focavam muito em miocardites e mortes súbitas e passaram a ser surtos incomuns de vómito e diarreia em cães, também com elevada mortalidade. Essa é uma questão que nós já tínhamos falado. Existem algumas manchetes do New York Times, eu vi algumas de 1980, bastante interessantes sobre o assunto. Ah, e neste momento, entre a A, B e a C, qual é que é a mais prevalente e porquê é que não falamos tanto, no caso dos cães, do CPV tipo 1? Uhum. O CPV tipo 1 basicamente não provocava doença, primeiro achou-se que sim, depois deixou de se verificar isso e, portanto, acabou por ser o CPV 2 que se espalhou. Já tendo sido identificado um, ele continua a chamar-se 2, um bocadinho como a SARS-CoV-1, que quase ninguém falava, e agora o SARS-CoV-2 é o que nos interessa. A nível de variantes, pronto, nós não fazemos, por regra, não é, diagnóstico sabendo a estirpe viral. Sabemos que a 2C é algo mais recente e que surgiu, ou que foi primeiramente identificado na Itália. Poderíamos assumir que, pela proximidade geográfica, poderíamos ter bastantes casos, mas não sei, não temos essa classificação. Por exemplo, na nossa casuística, não é? Como é óbvio. Então, e como é que é feita a transmissão? E como é que funciona aqui a parte da imunidade maternal? Uhum.
Pronto, basicamente, o vírus dissemina-se rapidamente por via fecal-oral. Pode haver uma transmissão direta por contacto de fezes ou de vómito ou de secreções de animais infectados, mas há neste caso um meio muito fácil de transmissão também é a transmissão indireta. Por exemplo, por exposição oronasal a materiais contaminados, a fomites contaminadas, roupas, equipamentos, instrumentos, pessoas e até os próprios insetos ou roedor ou pragas ou roedores que possam funcionar como vetores mecânicos de espalhar estes materiais contaminados para outros locais. E daí a necessidade de ter uma unidade específica para tratar destes animais. Como é que vocês fazem o controlo da infecção cruzada? Como é que vocês garantem? Ainda por cima estava-me a dizer que têm fivosos e felvosos, que são imunossuprimidos. Como é que vocês fazem o controle desta infecção? Basicamente, pela própria descrição da unidade que eu já referi, a própria separação física é um fator muito importante a nível de evitar exposição direta e exposição. Pronto. A utilização dos equipamentos de proteção individual. Basicamente, no tratamento de todos os pacientes admitidos na unidade de isolamento, respeitamos protocolos específicos de funcionamento, Então, equipamento, e o que é que usam? Touca, mais. touca, máscara, bata, descartável, luvas, aliás, tudo descartável, não é? Luvas e pezinhos. Descartável e para cada doente. E para cada Ou doente. seja, não é para a sala de internamento, é para cada Para cada doente doente. e vai tudo fora e vem tudo novo de cada vez. Exatamente. Depois temos também pés de dilúvio nas entradas de cada sala. O que é que usam como solução desinfetante? Basicamente são tapetes já impregnados com uma solução desinfetante que são mudados com um período de mudança específico. E coisas como os termómetros, como os glucómetros, estetoscópios, como é que vocês protegem essas coisas? Nós temos equipamento em cada sala de internamento, equipamento que é utilizado só nessa sala, portanto, estetoscópio, termómetro específico, glucómetro também em cada sala, e utilizamos, no caso dos termómetros, capas protetoras, descartáveis também. Isto em todos os pacientes internados na unidade de isolamento. Sempre com um lixo específico, não é? O vosso lixo também há de ter um tratamento específico. Lixo específico, com equipa específica para fazer a parte da recolha de resíduos, que é também, obviamente, previamente treinada. Aliás, toda a equipa que trabalha em unidade de isolamento é treinada dessa forma e com essa rotina, que é uma coisa que no início parece muito estranho. Por exemplo, alunos e estagiários que pela primeira vez frequentam as nossas instalações, mas que ao fim de pouco tempo estão a fazer de forma mecânica e de forma bastante rápida até. Então, e para os nossos colegas que nos estão a ouvir, que trabalham em clínicas, em hospitais, 2 ou 3 conselhos que se possa utilizar num hospital que não tem uma unidade de isolamento, muitas vezes tem só uma unidade de infecciosas, mas como é que organizaria o trabalho de forma a minimizar as contaminações cruzadas? Claro que é sempre complicado, porque são pacientes pequenos, por exemplo, pensando na parvovirose, não é? Em específico, são pacientes geralmente muito jovens, muitas vezes muito críticos, e a tendência é que eles sejam atendidos primeiro. Mas, em teoria, numa rotina de um internamento normal, deverão ser os últimos pacientes a ser cuidados, de forma a que não se passe agentes deles para os que são tratados em seguida. O equipamento deve ser tentar ter equipamento reservado para esses pacientes, por exemplo, um estetoscópio, mesmo sabemos que numa realidade fora da nossa, cada médico tem provavelmente o seu estetoscópio. Mas há capas. Para a campânula. Uhum. E isso é fácil de usar. Sim, pronto. Claro que temos aqui sempre que pesar também e externamente também os custos são um fator importante, portanto ter equipamento próprio, equipamento de proteção individual também que possa ser descartável, e uma coisa que eu também faço em alguns dias da minha rotina, ter pijamas cirúrgicos separados para situações diferentes. Por exemplo, na minha rotina, eu não referi isso no meu currículo, mas além de internamento de doenças infecciosas, de consultas de referência de doenças infecciosas, faço também alguma medicina profilática e vacinações, e obviamente que são momentos distintos e obviamente que são também às vezes dias Para relaxar distintos. para relaxar um bocadinho das infecciosas. Ver os bem e os saudáveis, o que nos dá uma capacidade muito grande de transmitir a importância da vacinação. Acho que nisso é uma boa conjugação. Uma coisa também interessante é que
isto tem um consumo de material enorme e ainda por cima os donos não podem visitar, ou seja, deve ter custos bastante importantes que os donos não costumam ter a oportunidade de ver porque é que têm esses custos tão importantes, porque eu deduzo que tudo isto Uhum. reflete depois no valor para o consumidor final. Vocês permitem visitas? Claro que sim, que é um fator importante. É assim, por regra, essa é uma das maneiras de controlo microbiológico em geral, pensando na parvovirose em particular, mas noutras doenças também, ou noutros pacientes imunodeprimidos por outras doenças infecciosas também. O facto de, com regularidade, não permitirmos visitas ajuda a reduzir a dispersão. Pensamos sempre, por exemplo, num internamento muito lotado, um tutor que está a visitar um paciente e que o paciente do lado é muito engraçado e vai Uma festinha no fazer uma paciente do lado? festinha, portanto isso não existe. Mesmo nas poucas situações em que possa haver lugar a visitas, internamentos muito prolongados, pacientes muito críticos, situações de eutanásia, temos uma sala específica para o efeito, também perfeitamente limpa e desinfetada, o que permite evitar esse tipo de situações. Portanto, os pacientes, mesmo outros pacientes, não são expostos a tutores do paciente do lado, não existe. Aliás, sendo um internamento bastante mais tranquilo, com salas separadas, o stress ambiental também é muito inferior, temos muito menos volume de pacientes internados na mesma sala do que um internamento geral. Isso também ajuda a dispersar menos agentes infecciosos. Quanto a essa parte dos tutores, temos que ter uma capacidade muito, muito grande de transmitir as informações, temos que perder mais tempo com uma boa conversa telefónica, muitas vezes muito mais prolongada, uma boa conversa inicial também. Sendo, por exemplo, no caso da parvovirose e da panleucopenia, internamentos tendencialmente prolongados, e havendo uma equipa muito fixa, conseguimos uma relação relativamente próxima e as coisas, os tutores em geral, não tenho má experiência. E relativamente à epidemiologia, no caso dos cães, há algumas raças predisponentes, existem fatores ambientais envolvidos. Sim, pronto. A nível de grupos mais afetados, como já falámos um bocadinho, tanto pela literatura como pela nossa experiência, são essencialmente animais mais jovens. Portanto, posso dizer um bocadinho aqui da nossa experiência, que no caso dos gatos com panleucopenia, mais de 75% dos nossos casos mesmo, são até ao ano de idade, havendo ali um pico entre os 2 e 3 meses de idade, e depois um novo aumento, um ligeiro aumento à volta dos 6 meses de idade. E depois temos também uns consideráveis 25% em animais acima de 1 ano, que não é bem a realidade dos cães. Em gatos? Sim, e podemos falar até um bocadinho disso. A nível da parvovirose temos então, bem descrito na literatura, uma frequência maior entre as 6 semanas e os 6 meses de idade, e na nossa realidade, de facto, temos mais de 90% dos casos abaixo de 1 ano de idade. Um bocadinho Porque eles diferente. ao início estão protegidos pelos anticorpos maternais, muitos deles, existe esse fator de proteção. Exatamente, e depois há um pico entre os 3 e 4 meses de idade, que é quando esses anticorpos decaem drasticamente, e os cachorros acabam por ou de facto ficarem imunizados porque entretanto são vacinados, ou ficam doentes e ficam imunizados por essa via, e depois, como andam no exterior, acabam por ou já ter tido contacto de uma das formas e não haver casos em animais adultos, exceto situações muito, muito, muito particulares de imunossupressão. Notam sazonalidade? Sim, alguma. Sim, nós temos casos registados em todos os meses do ano, tanto de uma doença como da outra, mas existe um aumento da frequência nos meses mais quentes. Na panleucopenia, um aumento da frequência mais primavera-verão, e na parvovirose mais verão-outono. Pronto. Há várias razões apontadas para esta situação. No caso dos gatinhos, conjugarmos as boas condições ambientais com a maior existência de gatinhos jovens à altura das ninhadas. No caso dos cães, com a altura do ano em que há mais passeios, há mais convívio, há mais dispersão ambiental também. Uma parte bastante importante, eu pelo menos noto isso nos meus doentes, é que há claramente uma associação com a falta de vacinação. E muitas vezes a falta de vacinação está relacionada com a parte financeira. Notam isso? Notam que existe alguma estratificação em termos financeiros na frequência da doença? Isso, a nível de estudos, é muito identificado em países onde, com a pressão vacinal, foi conseguida, ou seja, já não existe propriamente doença parvovirose panleucopenia endémica, aparece muito por surtos, e aí há alguns artigos e estudos que nos dizem que situações socioeconómicas desfavoráveis, certas zonas, até rurais,
que possam ter mais doença, nós não vemos muito essa realidade, no sentido em que a doença é endémica e, portanto, como está muito espalhada, acaba Estão por todos abranger um bocadinho estão todos. todos sujeitos. Agora, a situação da vacinação é de facto um fator, tanto nos trabalhos que temos feito, na minha própria tese de mestrado, como em trabalhos subsequentes, nós conseguimos é sempre um fator de risco que é identificado, com associações tipo 30 vezes mais provável o internamento de um cachorro que não tenha vacinas, 50 vezes mais provável o internamento de um gatinho que não tenha proteção vacinal com estas doenças. E deduzo que a doença seja mais moderada nos que já foram vacinados. Sim, não conseguimos estabelecer essa relação a 100%, até porque o facto de ter levado uma dose vacinal não nos garantiu que ele está protegido, e então, não tendo medido anticorpos protetores, eu não consigo ter a certeza se aquele animal teve uma doença muito grave porque não levou vacina, mas não ficou protegido, por exemplo, não é? Tal presença dos anticorpos maternais, portanto não consigo ter, mas genericamente é isso mesmo. É, por vezes quadros mais ligeiros porque existe alguma proteção vacinal. Gostava, doutora Inês, que me falasse um bocadinho sobre... Um bocadinho não, pode falar muito, que eu gosto deste tema. Sobre a parte da fisiopatologia. Como é que este vírus causa o quadro clínico? Conte-me tudo. Então, a transmissão ocorre, como já disse, por via fecal-oral, portanto a exposição a partículas virais nas fezes ou vómito ou fomites, que é um fator muito importante, aquela situação de que o animal não foi exposto à rua nem a outros animais e aparece com uma parvovirose clássica, e depois percebemos que provavelmente inalou da roupa, dos sapatos do dono, algo contaminado, depois o vírus entra, lá está por via oronasal, começa a ser excretado mesmo antes do desenvolvimento dos sinais clínicos, alguns dias antes do desenvolvimento dos sinais clínicos, e diminui consideravelmente após 7 dias. Eu estou aqui a usar o parvovírus canino como modelo e depois posso dizer umas pequenas diferenças que possam haver no parvovírus felino. A gravidade dos sinais clínicos depende de inúmeros fatores: a estirpe viral, a imunidade prévia do hospedeiro, portanto das vacinas que já falámos, o stress, a sobrelotação, a presença dos ditos anticorpos maternais ou a presença de infecções concomitantes, como por exemplo outros vírus entéricos ou parasitas. Poderão existir também formas ou infecções subclínicas que são responsáveis provavelmente pela manutenção do vírus no ambiente e nos passeios e que são responsáveis depois pelas doenças graves em animais suscetíveis. O período de incubação pode ser tão curto como 4 dias, mais em situações experimentais, mas geralmente à volta dos 7 a 14 dias, isto no caso dos cães. O vírus, após a entrada, replica-se nos tecidos linfóides, normalmente da orofaringe. Após isso ocorre a virémia e aí ocorrem rapidamente danos nas células de divisão rápida, especialmente importante nos animais muito jovens. Portanto, células do trato gastrointestinal, timo, gânglios linfáticos, medula óssea, os epitélios dos tecidos gastrointestinais, desde a língua até à cavidade oral, ao esófago e ao trato gastrointestinal, podem ser afetados. Existe, neste caso, particular importância no epitélio das criptas intestinais. Aí existe também uma neutropénia que resulta não só da infecção da medula óssea e da redução desses neutrófilos, mas também do sequestro pelo tecido gastrointestinal danificado pelo vírus. E nesta fase temos uma má absorção, um aumento da permeabilidade gastrointestinal. Nesta fase também as infecções bacterianas secundárias por bactérias do trato gastrointestinal, seguidas por translocação, bacteriemia e endotoxemia, são pontos-chave aqui do desenvolvimento da patogenia da parvovirose. Devido a esta evolução, temos como principais sinais clínicos a febre, a letargia, a pouca vontade de comer, a inapetência, a hiporrexia, o vómito, a diarreia, a desidratação e a dor abdominal associada a este quadro de enterite. Muitos deles começam por vómito. Muitos dos casos vocês talvez não, que são mais referenciados, certo? Mas de primeira linha, nós pelo menos temos essa ideia. Muitos casos aparecem primeiro por vómito ou só anorexia. Nos cães sim, sem dúvida, sim. E depois, uma segunda fase, mas aparecem classicamente os cães por doença gastrointestinal, vómito, associado muitas vezes já também a diarreia. Uma diarreia frequentemente líquida, com cheiro frequentemente fétido e característico, que pode conter laivos de sangue ou ser verdadeiramente sanguinolenta e Pica no de jato. nariz. Um cheiro que parece que nos pica no nariz. Porquê é que na literatura, e nos livros, na faculdade, falam sempre de apresentações clínicas que não é muito comum nós vemos, ou pelo menos eu nunca vi. A questão das miocardites, por exemplo, ou das hipoplasias cerebelares, não é uma apresentação ao que eu não estou habituado a ver, ou que não estou alerta para elas. Mas tenho ideia que
que são apresentações pouco frequentes. Há algum motivo para isso? Há mais que um, há mais que um. Nós já estarmos no século XXI com alguns mais de 30 anos de vacinação, ou perto disso, e então, havendo vacinação dos progenitores, existem já anticorpos maternais, por exemplo, que protegem ali nos primeiros, até pelo menos certamente os primeiros 10 dias de vida, e como disse, o parvovírus tem tropismo para as células de divisão rápida, e isso nos muito, muito jovens ou logo após o nascimento, nos neonatos, será um fator para o desenvolvimento de miocardites. Portanto, a pressão de vacinação poderá reduzir essa frequência dessas apresentações, mas também porque episódios de miocardite podem resultar em morte súbita, daí que já não nos cheguem porque morrem antes de chegar a nós. É um bocadinho as duas coisas. Existem também outras manifestações menos comuns da doença. Por exemplo, poliartrites, tromboses, bacteriúria, discospondilose. Costumam, é algo que encontrem, vocês têm mais casuística, é algo que costumem ver, estão alerta para isso? Fazem algum screening? Bacteriúria não encontramos, possivelmente também porque não procuramos, sendo, e depois já falaremos do tratamento, animais que tendencialmente, a nível de internamento, têm que estar com cobertura antibiótica, a procura de uma infecção urinária será menos relevante. Não nos parece também ser um fator que, tendo todas as outras vias de bacteriemia e de sepsis por parte gastrointestinal, não nos parece também ser um fator, pronto, que não procuramos. As poliartrites, já tivemos casos de poliartrites provavelmente imunomediadas. Também é possível e está descrito pós-vacina, portanto, também Até 30 hoje em dia dias. já se vê muito pouco. Poliartrites até 30 dias pós-vacinar. E também já chegámos a ver quadro de suspeita, não foi feita a confirmação clássica, mas de suspeita de poliartrite, exatamente numa consulta de reavaliação, ou em consulta de reavaliação, portanto também esses 30 dias pós-infecção natural, não só pós-vacinal, já vimos, sim. Depois outras alterações que também estão descritas, bastante raras em cães, mas que já vimos em gatos, que são as alterações cerebelares. Pronto, a nível de sinais neurológicos, em gatinhos infectados também muito cedo, podem ser vistos sinais compatíveis com uma infecção a nível do Muito bem, cerebelo. então, e chegou-nos um animal que é suspeito de ter parvovírus. E agora? Por onde é que começamos? A parte do diagnóstico, pronto. O diagnóstico começa muito cedo, começa na história clínica, no exame físico, e depois num painel básico de análises hemograma bioquímicas que nos Então, reforçam a suspeita. Pronto. Para já, sim. Para já, tipicamente, um animal provavelmente jovem, um animal sem historial vacinal, que deixou de comer, que tem sinais gastrointestinais, muito mais nos cães, ou apenas uma apatia e uma anorexia nos casos dos gatinhos. Depois vamos realizar, por exemplo, a nível de urgência, uma glicémia que geralmente está baixa, e depois, quando temos um hemograma, são mais comuns a leucopénia com uma neutropénia e uma linfopénia marcadas, que já explicámos a origem, não é? Muitas vezes com a presença de neutrófilos tóxicos também, mas atenção que nem todos os animais nos apresentam esta leucopénia à entrada. Como explicámos da fisiopatologia, poderemos ter a neutropénia após os sinais gastrointestinais, e geralmente os sinais gastrointestinais são a razão da primeira consulta, e portanto podemos ter um animal com sinais gastrointestinais clássicos e evidentes e ter ainda um hemograma normal, ou um hemograma até com leucocitose e neutrofilia, que depois acaba por se apresentar clássico num depois dia ou nos confirmem, dias façam um seguintes. teste rápido, não é? Aquilo que nós geralmente fazemos, que está disponível na clínica corrente. Sim, nós aqui somos um bocadinho privilegiados. Pronto, o clássico será de facto a confirmação através de um teste que detete o vírus, portanto um teste antigénio. Poderá ser um teste rápido, uma imunocromatografia realizada em consulta através de fezes ou de zaragatua retal, mas também um PCR para detecção do vírus a nível das Vocês fezes fazem isso e ou do rotineiramente, ou sangue seja, também. por exemplo, têm um teste rápido positivo, a seguir fazem PCR? Depende muito do caso. Muitas vezes sim, especialmente se estivermos aqui perante alguma necessidade de confirmação num animal que apresenta sintomas muito apertadamente pós uma vacina.
Pronto. Existe alguma controvérsia a nível dos estudos. Há estudos que nos indicam que um teste rápido não consegue detectar vírus vacinal, alguns que têm alguma dúvida durante os dias seguintes e, portanto, para esclarecer esse tipo de dúvidas é uma ferramenta muito boa que nós fazemos e fazemos PCR Eu rotineiramente, mas diria lá que isso está, não é a prática corrente. Pronto, mas temos muitos casos que são diagnosticados e são diagnosticados por um teste rápido clássico num animal sem proteção vacinal e que, portanto, são parvoviroses confirmadas. Mas conseguimos fazer um PCR e conseguimos fazer um PCR com quantificação de cargas virais, o que nos permite distinguir infecções naturais de eventuais detecções de vírus vacinal e, portanto, temos Falsos uma certeza negativos, muito costuma grande de haver? diagnóstico. Faz Nos ideia testes rápidos, sim. qual é que é a especificidade e a sensibilidade dos testes? Há de depender do fabricante também. Depende do fabricante e depende do método com o qual se está a comparar. Portanto, o gold standard que eles identificam na sua descrição de sensibilidade e especificidade. Especificidade é muito, muito alta. A detecção de um teste rápido positivo significa que o animal está doente. Sensibilidade pode estar reduzida se, por exemplo, houver uma diminuição da excreção, uma excreção intermitente, que pode acontecer mais frequentemente, ou se houver uma detecção muito precoce, por exemplo, o animal já está prostrado apático, já está doente, mas ainda não tem excreção intestinal, ou numa altura tardia, em que vamos só fazer um teste quando já os sinais estão muito arrastados e para a frente e pode já não haver excreção. Há efeitos da doença, mas já não há excreção Então, a nível se das der fezes. positivo, qual é que é o vosso painel básico para saber em que ponto é que estão? Uhum. Pronto. Geralmente isto é tudo um bocadinho ao mesmo tempo, não é? Mas a questão de um hemograma completo, de um perfil bioquímico básico, de O que é um perfil bioquímico básico? O que é que quais é que são os vossos parâmetros básicos? alguns parâmetros hepáticos, alguns parâmetros renais, perceber aqui o quadro completo a pintura completa, Albumina, mas também proteínas, albumina e proteínas totais e ionograma. ionograma. Fazem logo lactatos, depende da apresentação, fazem ionograma sempre. Depende muito da apresentação. O lactato é uma situação um bocadinho mais na suspeita de uma possível sepsis já. Depende muito, a clínica manda e a apresentação clínica e o paciente em si manda um bocadinho aqui nos despistes nas análises que pedimos, mas classicamente sim, e classicamente sim também o ionograma. Há bocado falou do hemograma. Fazem, e dos neutrófilos tóxicos. Fazem sempre visualização por esfregaço? Sim. Também eu gostava. Então, e depois deduzo que a vossa primeira abordagem, nos casos pelo menos mais graves, que chegam prostrados, colapsados, seja fluidoterapia. Sim, sim. Gostava só de acrescentar uma coisinha a nível diagnóstico Força! que acho que é muito importante ter essa oportunidade. Pronto, há muitas doenças em que o diagnóstico de facto pode ser feito utilizando, por exemplo, testes serológicos. No caso da parvovirose e da panleucopenia, uma serologia positiva não é um diagnóstico definitivo. Muita atenção e cuidado com essa interpretação. Uma serologia é muito boa para detectar a presença de anticorpos protetores, anticorpos maternais, anticorpos pós-doença. Mas a detecção de anticorpos num vírus tão prevalente e com uma imunidade tão prolongada não serve como ferramenta de diagnóstico, serve para outras situações. Uma parte importante. Então, mas conte-me sobre o vosso plano de fluidoterapia. Nós temos um animal colapsado, seja cão, seja gato. Por onde é que vocês começam? Que fluido é que vocês escolhem? Como é que vocês calculam as taxas? Portanto, fluidoterapia focada em corrigir desidratação, em restabelecer volume circulante, no caso de uma apresentação com choque, corrigir o volume circulante, corrigir os desequilíbrios eletrolíticos. Porque é um choque hipovolémico. Exatamente. A fluidoterapia inicial, a escolha é um cristalóide, com um bom balanço eletrolítico, vulgo um lactato de Rinker, ou similares. Somos da equipa lactato, não somos da equipa NaCl. Não de todo, não de todo. Não de... There is nothing normal about normal sol. É o que os ingleses estão sempre a dizer. Exato. Depois a taxa depende muito, como estava a dizer, da condição do paciente. Tão rápida quanto possível. Numa admissão com um quadro de choque devemos tentar repor em 6 horas. Em cães mais rápido, em gatos ligeiramente mais lento, porque há sempre aqui uma dificuldade a nível dos fluidos nos gatinhos. E após a reposição devemos considerar recalcular para uma taxa de manutenção com reposição das perdas, de uma eventual desidratação subclínica que ainda existe após essa reposição e das perdas visíveis, vómito, diarreia. Vocês quantificam as perdas?
Genericamente, não ao milímetro. Não fazem aquela técnica de pesar os resguardos, antes colocar o resguardo e depois pesar depois de haver diarreia, Genericamente, não. genericamente. Então, vocês não fazem cálculo por cima por taxas de manutenção, vocês fazem as contas certinhas. Fizemos as contas com desidratação, com perdas evidentes e reajustada frequentemente. Reajustada, por exemplo, não só consoante a fluidoterapia circulante, ou a desidratação, ou a correção de um choque, como também depois na introdução de alimento, reajustarmos quando o animal já está a ser alimentado. É mais uma via de suplementação e, portanto, podemos estar aqui a incorrer numa sobreidratação se não fizermos algum ajuste, ou pelo contrário, se ainda tiver necessidade de ajustes maiores. Vocês costumam usar também hipertónicos, coloides, transfusões de sangue? Essa é uma situação sempre um bocadinho controversa. Pronto. Na questão dos coloides, a utilização dos coloides em caso de perda evidente de fluidos para a cavidade, em caso de hipotensão, pode estar recomendada. Nós muito raramente utilizamos, porque há alguma descrição de afetar possivelmente fatores de coagulação, a produção de fibrina, e numa fase em que estamos ali a perceber se o animal pode entrar em sepsis ou não, poderá não ser a melhor opção. Muitas vezes conseguimos a reposição do choque apenas com os cristalóides, a verdade é essa, com uma entrada agressiva no caso, portanto não ficarmos à espera, o animal entra e o animal é logo feita essa avaliação e essa reposição, e portanto evitamos aqui um bocadinho a segunda vaga onde talvez os coletes tivessem que ser utilizados. A nível de transfusões, já sim. Claro que a nível da literatura são apontados benefícios e riscos. Não há muitos estudos que nos deem evidência científica da utilização de transfusões. As sanguíneas concentrados de eritrócitos, por exemplo, ou de sangue total, serão mais indicadas para pacientes com anemias muito graves. Nos cães é relativamente raro, já tivemos, mas é relativamente raro. Nos gatinhos pode mais frequentemente acontecer, mas aí ter muita atenção a infecções concomitantes, retrovírus, outras doenças infecciosas. Quando é necessário a nível de hematócrito, sim, serve para repor de volume e serve também para corrigir aqui a anemia. E depois existe o plasma fresco. O plasma fresco nós utilizamos com alguma frequência. O plasma fresco, em teoria, apesar de ser também controverso, poderá nos transmitir alguns fatores de coagulação e ajudar nessa cadeia da coagulação, como também nos pode transmitir anticorpos antiparvovírus, sendo o plasma de animais previamente vacinados. O hiperimune. Sim. Está disponível, por acaso não sei se existe disponível. Não. Nós utilizamos plasma fresco de banco de sangue normal, de animais que, para serem dadores, são, portanto, despistados e vacinados, e, portanto, à partida é uma maneira de darmos uma suplementação de fluidos com algo que possa ajudar a melhorar. E onde é que colocaria aqui na relação preço-benefício o plasma? É algo que, se houver contenção económica, vai insistir para fazer? Acha que é algo que faz muita diferença? Eu gostava de ter mais estudos, gostava que tivéssemos mais estudos nossos e mais estudos também internacionais. Apesar da ausência geral, a minha experiência pessoal e a da maioria dos autores é que, de facto, pode ajudar, não só como reposição de fluidos, como nesta situação dos anticorpos, pode ajudar a uma recuperação mais rápida. Muitas vezes nós acabamos por ver pós-transfusão animais que começam a comer mais rapidamente, isto genericamente da nossa experiência. E portanto é algo que nós recomendamos, mas claro que em situações de alguma contenção económica priorizamos outras coisas. Uma boa tese de mestrado. Ver a sobrevivência dos que fizeram plasma e os que não fizeram plasma. Exato. E relativamente à albumina, muitos deles ficam hipoalbuminémicos, têm perda gastrointestinal. Vocês, como é que controlam isso? Usam coloides? Fazem transfusão de albumina humana? A transfusão da albumina humana tem preços um bocadinho mais proibitivos, às vezes. A nível do plasma, não há evidência de que se consiga aumentar a albumina por essa via. Eram precisos volumes muito superiores. O próprio banco de sangue tem lá o aviso a dizer isso, o banco de sangue animal. A verdade é que, genericamente, aquilo que vemos é que muitas vezes até conseguimos travar a baixa dessa albumina. Se calhar não diretamente pela transfusão de plasma, mas a situação dele começar a alimentar de forma mais eficaz faz com que essa perda de albumina até acabe por travar, porque a parte gastrointestinal começa a funcionar mais rapidamente e, portanto, indiretamente ajuda
se calhar não a plasma em si que é posto na veia, mas os seus benefícios. Colloides são em situações de hipoalbuminemia muito, 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 muito grave, mas é muito raro usarmos. Ok? Deduzo que vasopressores também não usem muito, porque é hipovolémico, portanto, não é isso que é preciso. E relativamente a suplementos vitamínicos, notam alguma diferença? Os dufalites, os dufafrais, costumam usar? Eu costumo dizer que o Dufalite às vezes acaba por ser a transfusão de plasma dos pobres. No sentido em que acho que desajudar ou piorar não piora, e alguma suplementação vitamínica, sendo um produto que pode ser utilizado por via endovenosa, é reposição de volume, portanto Malefícios não têm. malefícios não tem. E relativamente a um tema que eu sou particularmente sensível, a parte dos antibióticos. Uhum. Como é que vocês, moléculas é que vocês costumam usar? Têm um protocolo específico, tanto para cães como para gatos? Uhum. Usamos geralmente a mesma combinação. Antibióticos de largo espectro, por via endovenosa, devido à dita quebra de barreira gastrointestinal, focados um bocadinho, portanto, e também à neutropenia, à leucopenia, focados um bocadinho nessa parte. Geralmente usamos a combinação de um beta-lactâmico, amoxiclavolânico, ampicilina, muitas vezes com metronidazol, na realidade, focado um bocadinho na parte dos clostrídeos e nos protozoários, possivelmente envolvidos também, e que, portanto, esta combinação nos permite um largo espectro, que é necessário. Em casos de quadro complicados, em casos de sepsis, alargamos com a introdução de uma quinolona, que deve ser de uso controlado e limitado por todas as questões de antimicrobianos e também em animais muito jovens por algumas questões a nível de crescimento e de cartilagens, que é não existe grande evidência de que depois isso de facto aconteça e que numa dose correta e com o mínimo tempo possível conseguimos contornar, mas será o escalar que fazemos num quadro mais descontrolado. Sendo que a ampicilina e a amoxicilina ácido clavulânico são de linhas diferentes, vocês costumam começar pela ampicilina? Moxiclavolânico, com Começam, uma vai lá. cobertura mais largo Fazem o espectro, quê? 8,75 TID? Vão logo para mais altas? 12,5, 15, acima 20? dos 20, Acima dos 20. 3 vezes por dia. 2, 3 sim. 2, 3. Uma coisa que eu já vi fazer e que não me parece muito sensata, por exemplo, é o belo do Sinoloc subcutâneo no animal que está muito desidratado, e que depois não existe absorção em tempo útil. Não, temos a via aberta é o nosso maior aliado. A via endovenosa aberta é o nosso maior aliado. Se ela lá está, fluidos e medicações, tudo o que possamos evitar numa fase inicial, tudo, não, já falamos de alimentações e aí é um bocadinho diferente, mas tudo aquilo que a nível de medicação possamos evitar outras vias e o façamos de forma mais eficaz, nós fazemos. Tudo o que possa ser endovenoso. Então, e quando o quadro clínico é mau, então vocês começam logo a tripla, a fazer a cobertura completa. Se houver uma entrada no paciente com já suspeita de sepsis, sim. E em termos de antieméticos e procinéticos? Antieméticos, sim, são um excelente aliado, especialmente nos cães. Nos gatos, às vezes, o quadro de vómito não é tão evidente, e temos também mais algumas reservas a nível da medicação antiemética, mas a nível de antieméticos, sim. Essencialmente nos últimos anos e com a boa evolução e a boa experiência que temos, o Maropitan, genericamente, e uma segunda linha com Ondansetron. E põem os dois ao mesmo tempo? Depende aqui um bocadinho também do quadro. Acho que não há uma resposta definitiva, há muito. E sendo um centro especializado e sendo um centro de referência, é muito da nossa já experiência e sensibilidade para cada caso, mas muitas vezes a dupla combinação, num vómito incoercível, sim. O Ondansetron fazem em CRI, fazem em bolos? Fazemos em bolos. Geralmente fazem em bolos. Então, e a metoclopramida? Não, há pouco estávamos a conversar, estavam a dizer que não costumam usar em gatos. Sim, em geral a metoclopramida decaiu muito, nós já utilizámos com mais frequência, mas caiu muito com a introdução do Maropitan. Pronto. A metoclopramida tinha muitas vantagens a nível procinético, no entanto, é contraindicada em casos de obstrução e deve ser utilizada com cuidado em pacientes com risco de invaginação, que os parvoviróticos em geral têm. Na sua utilização, realizamos uma boa e regular palpação abdominal, aliás, em geral em todos os pacientes, mas com especial atenção
na presença, por exemplo, de uma infusão contínua de metoclopramida, de forma a podermos identificar rapidamente um possível quadro de invaginação intestinal. Outras medicações como ranitidina, sucralfatos, omeprazol, usam alguma coisa? Se temos tido tendência a reduzir, com a pouca evidência de que faça diferença. Às vezes a utilização de sucralfato pode ajudar. Houve uma situação que eu não referi, que também está descrita na literatura e que inclusive nós já vimos, que é a ulceração oral, mesmo em cães com febres altas. Eventualmente poderá ter alguma... Nós aquilo que conseguimos observar é a boca, mas eventualmente a nível de trato gastrointestinal poderá ter alguma ajuda. Cuidado aí na disponibilidade depois de outros fármacos, mas dando tudo a nível endovenoso, não temos essa questão. E nos gatinhos também, às vezes, a ulceração oral que poderá nos levar a suspeita de outras doenças concomitantes, como o calicivírus, mas que aí o sucralfato poderá ser uma ajuda. E em termos de analgésicos, o controlador é uma parte bastante importante. Nós vemos parvovirosos com bastante dolorosos. O que é que vocês geralmente usam em termos de controlador? Pronto. Geralmente utilizamos, sim, com moderação também. Poderá ajudar ou não ajudar, melhor dizendo, na presença de ilírios, mas a dor abdominal de facto é um fator importante que pode reduzir a atividade, pode reduzir o interesse pela comida, pode A qualidade de a vida? qualidade de vida e que, portanto, a utilizamos sim, essencialmente buprenorfina. Tanto em cães como em gatos? Sim. E fazem. Como é que vocês fazem? Fazem bolos? Bem, buprenorfina, nunca vi um CR de buprenorfina, mas fazem FLKs, fazem LKs, MLKs. VID não, TID ou mais, ou 6 horas. Usam mais alguma coisa no controlador? O Serenia tem um estudo que diz que tem algum controlador abdominal, embora Exatamente, o algo maropidan marginal. tem algum efeito analgésico visceral e pode ser bastante útil nestes casos, sendo que a dor é essencialmente visceral e aí usamos. Mais alguma coisa? Paracetamol? Costumam usar? Já usámos, mas em quadros gastrointestinais não temos usado com muita frequência. Geralmente a buprenorfina é bastante satisfatória, pronto, e a evolução do restante quadro. Também já tivemos que usar, apesar ou em dor intensa ou em animais um bocadinho maiores, nomeadamente cães, já tivemos que usar metadona, mas também tem as suas desvantagens a nível do íleos, portanto, Anti-inflamatórios não esteroides? Nunca. não, Estamos de acordo. não. A Um febre animal desidratado e hipovolémico não é para levar. não, e a febre que queremos baixar só se tiverem valores muito... Acima de 41, geralmente. Sim, e temos outros meios para o fazer, porque a febre é de origem infecciosa e, portanto, não é por aí. Muito bem. Uma comorbilidade que nós vemos bastante, e eu pessoalmente já tive algumas experiências desagradáveis nesse sentido, é a questão dos parasitas gastrointestinais. Ah, Inclusive, já tivemos um caso fez mesmo um rolhão ah, para complicar as coisas. Vocês costumam fazer flutuação? Começam logo protocolo de desparasitação? Como é que vocês fazem? Genericamente, dependendo também um bocadinho do paciente e daquilo que ele já tenha feito a nível de profilaxia antiparasitária, mas geralmente, após a suspensão do vómito, começamos antiparasitário oral. Qual? Febendazol. O meu exame de parasitologia foi quase todo feito a responder fenbendazol. Tem um ótimo espectro, sou fã e uso bastante em exóticos também. E em termos de suporte entérico, tem vindo a ser cada vez mais um pilar de tratamento. Eu sei que vocês têm uma abordagem um bocadinho mais agressiva do que é clássico, do que nós fazemos na maior parte dos centros médicos médico-veterinários. Conte-me. Pronto, essa é uma das evoluções do passado para agora, até não me considero muito, muito velha, mas mesmo já tenho Notou a diferença? alguns anos notei a diferença daquilo que nos era transmitido. Eu já estudei numa fase em que já estávamos aqui num mix, mas no passado era considerado muito útil um jejum de 48 a 72 horas. No entanto, a evidência recente aponta-nos para uma alimentação entérica tão cedo quanto possível. A alimentação forçada é muito controversa e contraindicada em animais que estejam com vômito e náusea evidente, pode induzir a uma aspiração e a uma pneumonia, que é uma complicação que não queremos de todo. E no Portanto, caso dos gatos, que depois não comem só porque foram forçados. exato. Até a nível comportamental é algo contraindicado, exatamente. E assim uma alternativa muito, muito eficaz, com bastante experiência, falando com bastante experiência, passa pela colocação de uma sonda de alimentação Nasoesofágica nasoesofágica. ou esofágica?
uh, na grande maioria dos casos, nasoesofágica, sim. Porque agora existem aquelas formulações entéricas fininhas que passam nos tubos nasais, mas tanto em cães como em gatos. Sim. E quais é que são os vossos critérios para colocar a sonda? Parvovirose. A parvovirose. Não, Não obviamente, cumpri aquelas 48 horas da praxe sem comer. obviamente que se o animal der entrada, mesmo com um quadro de vómito, tenho muitas ressalvas, mas com um quadro de diarreia exuberante, por exemplo, e com um quadro de hipovolemia, mas que se lhe for apresentada a comida ele comer, se essa via funciona, vamos utilizá-la e aí não há necessidade, obviamente. E até temos alguns casos de panleucopenia em que isso de facto acontece, porque o quadro gastrointestinal é tendencialmente um bocadinho menos evidente em algumas panleucopenias comparativamente com as parvoviroses. Mas se não está a comer, se a admissão não está a comer já há X tempo, nós contamos esse X tempo para trás. Portanto, se já há 3 dias que não está a comer em casa, é para começar já. Então, e como é que vocês fazem o vosso plano de realimentação? Geralmente começamos com o mínimo de quantidade possível. Mesmo que o animal ainda esteja com alguns episódios de vómito ou náusea, tentamos doses muito, muito, muito pequeninas progressivamente e depois limitamos a quantidade que é dada, vemos a tolerância e depois tentar reintroduzir muito gradualmente. Muito. Tentam ir subindo até chegar ao RER, Exatamente. uma frequência muito grande, pequenos Exato. volumes. E o que é que costumam usar? Essas dietas espetaculares previamente formuladas, altamente calóricas, é um bocadinho por aí. A parte do altamente calóricas, eu não sei se concordo. Um dos problemas que eu vejo é que geralmente aquilo é 1 quilocaloria por mililitro, Uhum. o que às vezes para chegar ao RER acaba por ser, digo eu na minha experiência, acaba por ter que ser uns volumes um bocadinho grandes. Nós temos também de 1,5 quilocalorias. 1.5. De que marca? Pode dizer. Royal Canin, gastrointestinal. Ok, pensava que era High energy. que só havia de um. Tanto que eu confesso que sou mais fã dos esofágicos, por essa questão, por dar para moer a ração seca e dar-lhes um aporte calórico maior. Então, e parentérico, fazem alguma coisa? Já fizemos, são casos também já bastante descompensados, mas é a última linha de opção após uma tentativa de alimentação que não funciona. Portanto, se usa funcionar, oral, se não e tolera uma sonda, vamos usar a via entérica porque é o mais eficaz e tem benefícios que a parentérica não tem. Por exemplo, a nível de ajudar a melhorar a barreira gastrointestinal, a limitar a translocação bacteriana, a utilização do trato gastrointestinal faz com que ele, não estando parado, também a nível da evolução do íleos, etc., é muito importante que ele funcione, portanto a entérica é sempre, sempre, sempre preferível, mas em situações desesperadas, numa tentativa de limitar a perda de peso e a perda de proteína e a perda de nutrientes em geral que o animal está a sofrer, poderá ser uma opção. Nós temos disponível, sim. Muito bem. Então, e em termos de coisas mais, ou melhor, menos utilizadas, por exemplo, em termos de interferão, existem alguns estudos que validem a sua utilização? Vocês costumam usar? A nível de, curiosamente, apesar de ser um interferão felino, não é? Que estamos a falar, apesar de ser um interferão felino, até existem mais estudos a nível dos cães. Pronto, com alguma evidência de que possa ajudar a reduzir a mortalidade e que aí o efeito antiviral inespecífico do interferão consiga ser utilizado. Em cães, o preço parece-nos algo proibitivo muitas vezes, não é de todo algo que não se deva sugerir, mas é um bocadinho mais proibitivo. Em gatos, apesar de não haver evidência nos estudos, o preço torna-se um bocadinho menos proibitivo. É utilizado com sucesso em outras viroses, pelo menos a nível de controle, maneio. Já utilizamos e genericamente temos, creio que bons resultados. Não temos uma população tão grande assim de utilização que consiga ter estatística para isso, mas parece-nos uma boa evidência. Agora, normalmente os animais que fazem interferão também têm toda uma outra panóplia de cuidados de suporte e portanto é difícil dizer se é dali ou se Quantificar, estamos a ser claro. influenciados. Em termos de atividades, existe alguma coisa que nós possamos estar a usar? Está alguma coisa a ser desenvolvida? Há vários estudos e alguns antivirais, mas têm resultados bastante controversos e não há evidência que nos leve a tê-los disponíveis para a parvovirose.
E relativamente a estimuladores de colónias de granulócitos, o lenogastrim, o filgastrim, houve algum burburinho acerca do assunto, mas depois não sei se traduziu num real benefício clínico. Vocês têm experiência com isso? Costumam usar? Já está contraindicado? Não está contraindicado. Já tivemos possibilidade de usar em alguns casos. O preço é muito limitativo. Pronto. E eu, quando eu digo o preço limitativo, não digo numa perspectiva de ser o único tratamento. Digo que quando chegamos a esta fase, geralmente não começamos por aqui, não é? Um animal não entra neutropénico e nós dizemos vamos fazer um fator estimulante de colónias. É quando as coisas não estão a responder de outra forma e então nessa fase o preço pode ser limitativo. Não há grandes evidências de benefícios em cachorros, ainda que possa ajudar nesta subida das contagens de neutrófilos, o que possa reduzir o tempo de hospitalização. Às vezes faz umas subidas espetaculares. Eu Clínicas, já vi algumas. pronto, e é uma opção, exatamente, não havendo limitação financeira e havendo neutropénias evidentes, é uma alternativa, algo que Eu, pode ser utilizado. eu do que tinha lido, e tive uma colega estagiária que fez a tese sobre isso, efetivamente era bom para a parte da fórmula da leucocitária, eles deixavam de estar leucopénicos, mas não havia uma correlação com o aumento de sobrevida, de sobrevivência. Tendencialmente, a maioria dos estudos destas medidas de suporte suplementares, aquilo que nos diz é que muitas vezes não há uma diferença na sobrevivência, mas pode haver uma diferença na diminuição do tempo de hospitalização ou nas alterações analíticas, o que é vantajoso, porque se calhar aqueles que vão morrer com sepsis vão morrer na mesma com sepsis, mas aqueles que sobrevivem, em vez de estar internados mais dias, estão internados menos dias, ou em vez de estar internados com pior qualidade, com melhor qualidade, e isso pode ser um fator que pesa. Faz uma ideia de qual é que é a média de dias de internamento no Uhum. parvovirose cão e gato? Genericamente, é muito dificilmente inferior a uma semana. Uhum. Uma média ou uma mediana à volta dos 4 5 dias, provavelmente sim. Nós costumamos sempre dizer aos donos, parvovirose são 5 dias, só ao fim de 5 dias estiver vivo, as coisas começam a melhorar. Ah, também já tive alguns reveses. Mas também já temos hospitalizações que correm bem, mas que são bastante superiores a isso, nomeadamente em gatinhos. Também. Coisas mais exóticas também. Transplantação fecal. Já fizeram alguma vez? Tem eficácia? Já ouvi falar muito, acho que pode ser uma boa opção. Ainda não fizemos. Aquilo que gosto muito são probióticos. Pensando aí um bocadinho já na mudança de flora, Boa. probióticos sou muito fã. Notam diferença? Costumam pôr por prática comum? Uhum. Por prática comum, se calhar não tanto numa fase inicial, mas numa fase mais avançada e numa transição de dieta e num pós-antibioterapia intensiva, tem bons resultados. Mas começam logo a pôr pelo tubo? Misturam na comida e vai com o tubo? Ou... Geralmente não. Depende muito dos casos, Também depende do tipo de tubo, não é? No nasal já começa a ser um bocadinho mais complicado, Sim. mas geralmente na dieta mesmo, depois. Sim, tanto que os probióticos também não têm efeito imediato, não é? Aquilo demora um bocadinho a fazer. Então, É mais para o pós. É mais vocês para o costumam pós. dar alta, quando eles têm alta, vão com probióticos. Uhum. É uma alta condicionada sempre. É um animal que está com tratamento de suporte intensivo e isso é muito importante transmitir aos tutores, não é? Está bastante melhor, mas está com muitas coisas com ele. E depois pode ser um bom fator de transição. Já vamos falar um bocadinho mais sobre a alta. Uma parte que me interessa bastante é que existe uma correlação bastante grande entre a sobrevivência e os cuidados de enfermagem que são prestados. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso, como é que vocês fazem a manutenção dos catéteres, como é que vocês garantem a higiene, como é que vocês fazem o controle da temperatura, que também é uma parte importante, porque alguns têm febre, outros estão extremamente hipotérmicos, como é que vocês fazem o controle das glicémias. Essa é a luz dos meus olhos. Têm Adoro o maneio enfermeiros? dos pacientes. Têm enfermeiros na equipa? Sim, exatamente. São enfermeiros espetaculares a nível de ajuda com pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos desidratados com internamentos prolongados, os catéteres, como eu estava a dizer há pouco, são fundamentais. A manutenção daquela via é sagrada. A colocação dessa via deve ser o mais ascética possível. Além da translocação bacteriana gastrointestinal, a bacteriemia secundária a uma infecção num catéter pode ser um foco de desenvolvimento de uma sepsis, não é? Colocar um catéter a um paciente que tem uma contagem de leucócitos abaixo de 2 é uma tarefa. E
hipovolémia e 800 gramas é uma tarefa que eu valorizo muito. Fazemos uma higienização e uma verificação diária e com frequência, multidiária muitas vezes. Muitas vezes necessitamos de mais que uma via aberta, administrações das medicações, os reposições dos choques ou as transfusões com necessidade de mais do que uma via, portanto verificar essas vias todas, e devem ser substituídos pelo menos a cada 72 horas. Vocês substituem sempre, quer esteja viável ou não. Depende das patinhas e das veias que temos disponíveis. Obviamente que, estando viável e tendo um paciente muito mal, temos que pesar o risco-benefício, mas substituímos mesmo sempre. Tentamos substituir sempre. Se tiver fluite, vai para a cultura? Idealmente sim, já aconteceu. A partir assim. Mas também é raro. É raro. Digo. Então, e controle da temperatura, como é que vocês fazem? Controle das condições ambientais é muito importante. Condições ambientais da própria, como eu referi, temos salas individualizadas, portanto, o controle ambiental da própria sala. Temos unidade de cuidados intensivos, tipo incubadora, com controle de temperatura e controle regular da temperatura ao longo do dia. Então, e quando eles estão quentes, como é que vocês os arrefecem? Quando eles estão frios, como é que vocês os aquecem? O quente e o arrefecer muitas vezes passa pela fluidoterapia mesmo. Obviamente que menos temperatura a nível ambiental, pouquinho, dentro do razoável, obviamente, e a fluidoterapia ajuda bastante. Então nunca fazem aquelas medidas ativas, se eles estiverem com uma febre razoável, ou seja, abaixo de 41, não fazem toalhas molhadas, não fazem... Pois, eu deduzo que uma ventoinha numa unidade de infectocontagiosos não seja muito recomendável. Não. Okay. Então, e para os aquecer? Para os aquecer, tudo vale. A incubadora é muito, muito importante. Controle ambiental com aquecedores também. Aquecimento de soro também. Mesmo máquinas de aquecimento de soro. E mantas de aquecimento e tudo vale. Usam aqueles discos que se aguentam muito tempo, que se aquecem no micro-ondas? Ou a bela da botija de água? Têm que usar coisas descartáveis? É isso. Essas situações são mais complicadas por causa do controle microbiológico. Mas aí a incubadora de cuidados intensivos supera tudo isso. Também sou fã. E em termos de higiene? Obviamente que para uma boa recuperação, a limpeza e a higiene cuidadosa do animal, da jaula, do ambiente, da utilização de materiais descartáveis que, quando estão sujos, são deitados fora e não há uma tentativa ali de reutilização, é muito importante. Em pacientes críticos, e normalmente os críticos hipotérmicos, é muito importante arranjar maneiras de os limparmos, mas aquecer de forma segura. Secadores, tudo mais, não é? Pensando nas diarreias e tudo mais. Mas aqui queria falar de um tópico importante, que é muitas vezes esquecido na nossa prática, na nossa rotina e na nossa velocidade astronómica, que é muito importante perder tempo com estes pacientes. O TLC. Tender Loving Care. Se me perguntarem uma das principais, pronto, nós ainda não falámos dessa parte, mas a nível interno temos alguma estatística e, portanto, uma melhora nos cuidados reflete-se numa melhora na sobrevivência. E se me perguntassem, e aliás já me perguntaram num congresso, fatores para apontar para a melhora das nossas taxas de sobrevivência, obviamente que a especialização, obviamente que o nosso conhecimento, obviamente que estas incubadoras e estas coisas, mas o TLC. E nisso acho que os enfermeiros e os auxiliares e os estagiários são um acompanhamento fundamental, e muitas vezes são eles que nos alertam. Ele não está bem. Eu não sei o que é que se passa, mas ele ontem estava mais animado. E muitas vezes alertam-nos para ver o que se passa, e acho que fazem um trabalho espetacular nesse sentido. Sim, se tivermos um gatinho bebê que não está a comer, que tem diarreia e que se vai lá pôr um prato de comida e se vira às costas, ele não vai comer. Nem que já esteja recuperadíssimo da sua leucopénia. Portanto, perder tempo a estimular a atividade, a estimular a brincar, a estimular a dar comida, a aquecer, a limpar, não é perder tempo,
É um É um investimento. investimento que faz milagre. Estava a falar da parte da higiene e às vezes é bastante complicado, principalmente com os cães, quando são cães um bocadinho maiores, aquilo é diarreia por todo o lado e nós acabamos de limpar e volta a sujar tudo. São internamentos intensivos. Ou então estamos mesmo a monitorizar o paciente no seu exame físico e quando tentamos fazer uma palpação abdominal temos um vómito em jato para a pessoa que está à frente e uma diarreia em jato para a pessoa que está atrás. E pronto, e temos toda uma sala para limpar. Também acontece, sim, sim. E em termos de monitorização, vocês têm um protocolo de monitorização de glicémias, uma pergunta que eu não fiz. Vocês suplementam com glucose toda a fluidoterapia ou vão monitorizando? Vamos monitorizando, mas tendencialmente temos suplementadas, temos as folioterapias suplementadas com glucose, sim. Com potássio também? Tendencialmente temos muitos animais que nos dão entrada por hipoglicemia. Aliás, às vezes é uma das causas de internamento ou de passagem nas urgências com triagem é a hipoglicemia. Portanto, aí suplementamos diretamente e depois vamos ajustando. E fazem o quê? 2,5, 5? Depende da hipoglicemia, mas muitas vezes 2,5. Porque depois temos outras medidas, não é? Nomeadamente o suporte entérico, então temos que adaptar. Que ajuda. E em termos de potássio, era uma das perguntas que eu queria fazer nesta parte da monitorização. Vocês fazem ionogramas seriados, fazem hemogramas seriados? Quando é que reavalia de bioquímicas? Geralmente os pontos-chave passam por uma monitorização de glicemia diária ou mais que uma vez por dia, dependendo do quão crítico o paciente está, e ionogramas, proteínas, albumina e proteínas, mas genericamente albumina e hemograma, dependendo do paciente, diariamente, 2 em 2 dias, nomeadamente no hemograma. Ok, e vocês complementam com mais alguma coisa? Costumam fazer ecografias, costumam fazer raio-x, culturas? Bem, culturas, eu queria dizer flutuações. Uhum, uhum. Depende depois daqui das outras alterações que o animal apresenta, mas genericamente, radiografia, quando há lugar a colocações de sondas, acabamos por fazer e ficamos com uma ideia também. Muitas vezes há entrada também, em cachorros temos possíveis suspeitas de ingestão de algo, enquanto aguardamos resultados de análises, por exemplo, o diagnóstico diferencial de uma indiscrição alimentar, de uma ingestão de um corpo estranho, leva-nos a fazer esses exames de imagem que ficam também como reporte, não é? E como evolução, e sempre que há uma suspeita de uma possível obstrução ou invaginação, temos também necessidade de fazer esses exames, mas não é por rotina feita em todas as parvoviroses. Então, estamos a chegar às partes finais. E em termos de prognóstico e sequelas? Uhum. Então, é um bocadinho aquilo que já falámos. É um tratamento de internamento intensivo, mas que após a recuperação da fase aguda, em geral, a recuperação é muito boa, com pouquíssimas sequelas. Pronto. Aquelas que são mais referenciadas a nível internacional e aquelas que nós também acabamos por ver com mais frequência será uma retoma de um trato gastrointestinal saudável que demora possivelmente mais algum tempo, aí os aliados das dietas gastrointestinais e dos probióticos pode ser um importante fator, e depois nos gatinhos também já vi e também está amplamente descrito algumas sequelas secundárias à infecção do cerebelo. Alguma ataxia, alguma descoordenação, alguns tremores de intenção, que geralmente, dos casos que eu tenho visto e daquilo que tenho lido, são perfeitamente compatíveis com uma convivência social em casa São funcionais. funcionais, sim. Muito rapidamente, o prognóstico para animais acima de 1 ano, ah, deduzo que seja muito melhor. Vocês têm números sobre isso? Nos cães é muito raro termos animais acima de 1 ano. Nos gatinhos depende bastante. Infelizmente já tivemos alguns casos de animais adultos, gatos estritamente indoor, que nunca tinham tido contacto com o vírus, nunca tinham tido uma dose vacinal e que infelizmente têm uma evolução complicada também, sepsis, e já tivemos casos que não sobreviveram, sim. Muito bem. Então, e em termos de prevenção? Uhum. A prevenção, o ponto-chave é a vacinação. Portanto, basicamente, a prevenção de todos estes quadros passa pela vacinação, não só para reduzir a doença individual, como para reduzirmos a existência do vírus na população, e a possibilidade de um animal suscetível contactar com o vírus. Assim, ela, na nossa realidade, são doenças ainda consideradas endémicas e este aumento da vacinação poderia nos ajudar a ter uma imunidade de grupo e reduzir, assim, a admissão de pacientes jovens, porque eles têm sempre ali a sua janela de suscetibilidade quando os anticorpos maternais diminuem, portanto
a vacinação massiva ajudaria bastante com a menor possibilidade deles se exporem. A vacinação é recomendada a partir das 6 a 8 semanas, e depois a cada 2 a 4 semanas, dependendo aqui um bocadinho do risco, este intervalo, nomeadamente em situações de abrigo, 2 em 2 semanas, e devemos fazer vacinação pelo menos até às 16 semanas, que é muito importante. É a marca das 16 semanas. Muito importante. Há bocado falámos sobre a alta. Quando um animal destes tem alta, quais é que são os critérios para ele ter alta e com o que é que ele vai? Pronto. A alimentação. Está a comer. Voluntária? Voluntária. Obviamente que vómito não, isso é uma fase inicial. Sem vómito, alimentação voluntária. Uma evolução favorável nas fezes. Não digo que tenham que ter umas fezes maravilhosas à alta, mas não. Ausência de fezes com sangue, diarreia líquida, também. Atividade normal, tolerar, portanto, medicação oral. Muitas vezes também fazemos esse ensaio a nível de treinamento. E temperaturas normais, glicemias normais, hemograma normal, ou hemograma sem leucopénias. Isso é fundamental. Mesmo, às vezes, tendo pacientes que já estão ativos, bem dispostos a comer, e nós fazemos um hemograma e tem uma leucopénia, se calhar está ativo, bem disposto a comer com o nosso tratamento de suporte, e será provavelmente precoce. Fica mais uns jogar dias. pelo seguro. Já tive uma situação engraçada de uns tutores que vieram muito. É muito, muito raro. Temos uma excelente relação com os tutores dos nossos parvoviróticos, mas que tivemos um tratamento extremamente agressivo, e eu costumo dizer que todas as acusações que nos façam é que tivemos um tratamento agressivo porque estamos a fazer tudo bem. Pronto. Gostam de ser culpados desse pecado. E em termos de medicações, saem sempre com antibiótico? Geralmente ainda mais alguns dias. É raro os casos em que isso não acontece. Às vezes o treinamento fica mais prolongado por uma dificuldade de alimentação ou por não cumprir os critérios de alimentação ou de fezes. Poderá já não ter, por exemplo, a quinolona ser terminada, por aí, mas geralmente ainda com antibióticos, sim. Alimentação gastrointestinal, probióticos, e é um bocadinho isso. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Vamos fazer apenas algumas perguntas só para descomprimir um bocadinho. E então, pergunta número 1. O que é que prefere? Diarreia mal cheirosa logo como a primeira coisa da manhã ou mesmo à última hora antes de sair? Logo à chegada. Logo com o pequeno almoço. Não há nada como o cheiro a parvovirose pela manhã. Teve quase para ser o título deste podcast, mas não me deixaram. Se tiver que escolher entre um Rottweiler parvoviroso de 6 meses ou um gato mega agressivo com panleucopénia, qual é que prefere? Então, nós já tivemos um espetacular Bull Terrier de 11 meses com muito, muito peso, que tinha todo um tratamento intensivo de parvovirose, mas tinha todas umas doses de cão adulto, que foi assim uma loucura. E aquela raça calma, que não tem força, não é? Que é muito ajuizada. E que é super estoica e que faz de conta que está tudo bem e vais fazer um hemograma e tem 0,9 leucócitos. Sepsis, pronto. Portanto, se calhar não. Eu, como a minha veia de medicina felina, prefiro todas as panleucopénias. Quer dizer, em geral. Num gato adulto mau? Daqueles mesmo maus? Stress, redução do stress, toda uma boa oportunidade para a parte. O cão louco ou o gato agressivo? O Rottweiler de 6 meses, não, o gatinho. O gatinho. Se tivesse que escolher 5 parâmetros para monitorizar no animal com parvovírus, só pode escolher 5. Quais são? 5 analíticos. Pode escolher clínicos ou analíticos. Clínicos ou analíticos. Um bom exame físico. Isso é batata. Isso são vários parâmetros. Glicemia, temperatura, albumina e hemograma. E atitude. É muito importante olhar para o animal. Muito bem. Colega, dou-lhe 2 minutinhos para umas últimas palavras, alguns conselhos que quero deixar aos nossos colegas sobre o tratamento de parvovírus, algumas dicas. 2 minutos para si. 2 minutos. Então, como começámos por falar até um pouquinho antes do início desta gravação, no que respeita ao parvovírus e à panleucopenia, gosto muito, muito de acompanhar a evolução, não só durante o internamento, como depois aquilo que acontece aos nossos pacientes. Pronto. Gostava de investir, assim pensando um bocadinho em desejos para o futuro, em ver o que é que aconteceu com estes nossos pacientes ao longo de vários anos após,
Gosto muito de ensinar especialmente estas duas doenças, entre outras infecciosas também. E também gostava de aproveitar para agradecer à excelente equipa com que trabalho, está bem? À minha coordenadora e quem me transmitiu muito deste conhecimento, como também, lá está, às enfermeiras que trabalham comigo e ao trabalho das nossas estagiárias que são espetacular. Nós temos estagiários específicos de unidade de isolamento, estagiários que fazem o seu estágio curricular totalmente na unidade de isolamento e que saem, como eu costumo dizer, ou como nós costumamos dizer, com uma pós-graduação em parvovirose e panleucopenia. E acho que o futuro da medicina veterinária passa também muito pela especialização e que a oportunidade de trabalhar muito focada numa área que eu adoro é espetacular e permite-nos trabalhar cada vez melhor e, por exemplo, já estudei inúmeras vezes parvovirose e panleucopenia e a oportunidade de fazer este podcast ajudou-me também a rever e a pensar sempre em alternativas e soluções para o futuro. E daí também agradeço o convite, foi uma boa revisão e pronto, que continuemos a melhorar. Obviamente que se pudermos reduzir a quantidade de parvoviroses com a vacinação também, a medicina profilática é algo que eu gosto bastante, portanto. A melhor doença é aquela que não acontece, não é? Pronto, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do nosso podcast, que subscrevam o nosso programa e nos continuem a apoiar. Já sabem, isto é uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Estamos aqui para aquilo que precisarem. Adeus e até à próxima.